Eu diria que até um pouco antes, um tempo antes, né, de chegar na questão de a gente formar um time, montar uma equipe, né, oficialmente formar uma empresa, a gente teve algumas questões durante esse caminho aí, né? Eu sempre gostei da área da saúde, assim, na verdade eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Desde que eu me entendo por gente, meu pai tinha um problema cardíaco, já tinha feito 2 pontes safenas, eu lembro muito do meu pai, mas internado, fazendo procedimento cirúrgico. A relação dela com o pai dela era muito boa, porque o pai dela, na verdade, tinha um problema de saúde. Ele foi um dos primeiros transplantados cardíacos no Brasil. E quem cuidava dele, assim, mais diretamente era a Andréa. E o pai dela sempre falava para ela, elogiando as enfermeiras do hospital. E eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos, ele falava muito para mim: ai, as enfermeiras do INCOR, elas dão banho, elas são maravilhosas, além de ter um conhecimento técnico incrível, elas são muito humanizadas. E aí eu resolvi fazer enfermagem. Eu falei, quer saber, eu vou fazer enfermagem. Depois eu fiz especialização, aí fui trabalhar em Brasília. A vida me levou para Brasília, né, depois que eu casei. E fui trabalhar na Fundação Zerbini, fui trabalhar com transplante cardíaco. Então, para mim, meu pai já tinha falecido, mas para mim foi uma realização pessoal muito grande. A situação, digamos, financeira não estava lá essas coisas, né, mas com algumas ajudas aí de algumas pessoas, principalmente a Andréa, porque dava plantão de noite, trabalhava sábado e domingo com a dona Nina, que era uma senhorinha de 80 e poucos anos, já falecida. Então ela fazia muitos plantões e tudo mais para juntar um din-din, porque eu sozinho não dava, não tinha condições. Logo que nasceu meu primeiro filho, né, a partir dali eu saí do lugar que eu trabalhava anteriormente, né, que eu era tenente de infantaria do Exército. Eu saí porque eu tinha um tempo, era temporário, e aí saí, eu falei, putz, agora o que eu vou fazer? E aí eu fiquei um bom tempo ali, 1 ano e pouco, 2 anos basicamente, fazendo outras coisas que não tinha nada a ver com a área militar. Trabalhei na refinaria de petróleo de Manguinhos, ajudei em barraca de cachorro-quente, vendemos cachorro-quente no Maracanã em dia de jogo de futebol, tentei montar lava-jato e quebrou, não deu certo, lavação de carro, enfim, fiz algumas coisas. Até que depois de um tempo eu falei, putz, agora ferrou, né? Um filho, a Andréa dando 1000 plantões. Isso foi legal, porque no momento de dificuldade, né, eu percebi que ela segurou a barra, né? Porque fiquei desempregado, né? A palavra é essa, fiquei desempregado, o que eu vou fazer? E a gente começou a falar assim para mim, bom, eu acho que você tem capacidade, estuda para concurso que você vai conseguir passar. Eu fui nomeado oficial da Marinha, primeiro tenente da Marinha, e aí a gente foi morar em Brasília. E aí foi que ela começou também a se preparar, estudar para provas, concurso, e aí ela conseguiu passar para o Hospital Sara Kubitschek, né, lá em Brasília, Instituto do Coração também. E daí a gente ficou lá durante 5 anos em Brasília, né? Aí o Rodrigo passou num concurso aqui em Santa Catarina, e aí ele, vamos embora para Santa Catarina. Aí eu largo tudo para lá e começo de novo em Florianópolis do zero, igual no Rio. No Rio eu tinha passado até em concurso. Larguei tudo, fui para Brasília. Aí larguei tudo, vamos começar do zero. Cheguei aqui no inverno, frio danado, eu não estava acostumado com o clima. O Bibi com 4 anos, o Pedro com 8 anos, sem família, sem ninguém. Sem conhecer ninguém, sem ter com quem deixar os meus filhos. E aí quando foi em setembro de 2007, a Unimed Mercosul me chamou para trabalhar. Aí quando a Unimed Mercosul me chamou, era para fazer um trabalho relacionado com OPME. E perguntaram para ela, olha, a gente está com uma vaga aqui para a área de OPME. Ela, o que é OPME? Eu sabia o que era OPME. Aí explicaram para ela, você não conhece nada? Eu não conheço, mas eu aprendo. Se me der a oportunidade, eu vou aprender o que for preciso. Eu fiquei uma semana lendo as rotinas do sistema Unimed, conhecendo. Aí eu fui para Curitiba, eu fiz um treinamento lá de 2 semanas para entender o que é a OPME. Só que aí eu fui buscar literatura, não tem nada de literatura. Aí eu falei, quer saber? Vou começar lendo instrução de uso de material. Aí comecei a ler instrução de uso, assistir filme de procedimento cirúrgico. E com isso eu pensei, eu vi um desafio e uma oportunidade. O desafio é como mexer num mercado que envolve muito dinheiro, muitos conflitos de interesse. E uma oportunidade de aprender e de desenvolver esse mercado e levar para o mundo, né? Levar para o mundo o problema que acontece. O problema tem que ser dito, né? A gente está numa era de globalização, então vamos trazer transparência das coisas, né? E aí ele começou a trabalhar e se apaixonou completamente, sabe, pelo tema. A partir daí ela começou a prestar o serviço para a Unimed Mercosul. Outras Unimedes convidaram a André para dar capacitações, e ela foi se desenvolvendo nessa área, né?
E nesse mesmo período eu comecei a fazer também mestrado na área de administração, comecei a estudar empreendedorismo. E quando ela começou a fazer esse serviço, ajudando muito as operadoras, ajudando as decisões médicas, o que deve ser utilizado na cirurgia, para o bem do paciente, o que não deve ser utilizado, eu percebi que aquilo crescia muito a demanda e ela praticamente consumia o tempo dela quase todo fazendo isso, e começou a me vir em mente alguns conceitos de empreendedorismo que diziam o seguinte: olha, se no mercado tem um problema e se você tem uma solução que vai ajudar as pessoas a resolver esse problema, isso pode se tornar um negócio. Aí eu comecei a conversar com alguns professores, fiz alguns estudos lá do mestrado e falei, putz, eu acho que esse negócio de você transformar isso em business, um negócio pode ser interessante. Eu lembro quando o Rodrigo estava tentando me convencer de sair tudo e largar para ter empresa, eu lembro quando ele falou assim, não, vamos focar só na empresa. O Rodrigo falou isso para mim. Primeiro, até eu acho importante dizer, porque para eu tirar ela lá da Unimed, eu posso dizer praticamente tirar porque ela não queria sair, né? Eu falei, putz, André, você não vai dar conta de fazer duas coisas, né? Eu já estou fazendo duas, você fazendo três. Então, eu acho que você vai ter que sair. Como é que começou a empresa? Na verdade, ela começou assim. E eu tenho que para mim é um defeito que eu não sei dizer não. Então, muitas vezes eu estava lá na Mercosul, que a Unimed Mercosul atende só as 3 Unimedes dos 3 estados do Sul. Mas às vezes uma Unimed de outro estado falava assim, André, eu tô com uma dúvida em OPME. E aí eu comecei a fazer treinamento sem custo. Aí eu fazia um treinamento aqui, um treinamento ali, daqui a pouco as pessoas falavam assim, André, faz um treinamento. E era sempre sábado e domingo, então eu tava sempre viajando sábado e domingo. Faz treinamento aqui, treinamento, eu viajava direto. E meu filho pequenininho. Aí do treinamento o pessoal começou a perguntar assim pra mim. Aí eu lembro que a gente emitia nota dos treinamentos que eu dava. Aí o pessoal começou a falar assim pra mim, puxa André, será que a gente não pode passar os casos pra você analisar de OPME? Aí, por quê? Porque sabiam, no treinamento eles falavam assim, meu Deus, é tanta coisa, a gente não vai conseguir saber tudo. Aí começaram, aí eu fazia por e-mail, respondia as perguntas. E foi a partir daí que surgiu, nós pensamos que vai ser a ARDG, né? André Rodrigo, Desenvolvimento Gerencial, gerência e administração, os dois juntos, né? Então foi em junho de 2011 que a gente começou oficialmente o trabalho com a gestão OPME. A gente alugou ali uma salazinha pequena, tudo mais, eu mesmo fiz a instalação lá dos móveis, botei a saboneteira no banheiro. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e ela convidou depois algumas amigas que vieram, né, juntamente, que eram enfermeiras. E ali a gente começou a fazer um trabalho, e eu achei interessante porque cada momento, aquilo que a gente não sabia, a gente buscava ir atrás. Cara, o que é esse negócio de comercial? Eu começava a estudar, fazer curso, vídeos no YouTube, comprar livros, estudar. É assim que funciona. Legal. A gente está fazendo tudo errado aqui. Vamos trazer um processo comercial. Aí botamos lá um processo comercial. Como é que funciona esse negócio de atendimento ao cliente? Aí buscava as referências. Como é que funciona esse negócio de contabilidade, marketing? E aí a gente foi aos pouquinhos, né? Mas eram 4 pessoas, 5, depois 6, 7, 8 que foi fazendo, né? Não tinham todos os setores estruturados. E aí foi quando ali por volta de 2014, 2015, a gente começou a montar uma equipe com uma estrutura um pouco mais preparada até, né? Um profissional da área do marketing, outro profissional da área de tecnologia, que veio bem depois. Né? E aí as coisas foram acontecendo. Saímos ali da Rio Branco e fomos lá para o Cage, lá na outra ponta, também era uma salazinha maior, e ali já começamos com 10, 11 pessoas. E aí teve uma ocasião que nós passamos, né? Eu passei aqui pelo local que a gente está hoje. Falei, putz, que lugar bacana, né? É um sonho trabalhar aqui. Quem sabe um dia a gente vem para cá. E aí a gente foi até a recepção. Falei, putz, não tem uma salinha, um lugar aí para alugar, para a gente poder vir para cá? Sair lá do centro, né? Não tem, tá tudo lotado, deixa o nome aí. Porque realmente estava tudo muito cheio, né? Que uma hora, quem sabe, aparece. E aí, na realidade, né? Naquela época ali, a disputa por conseguir um local aqui era muito grande, era muito procurado, né? E a gente não conseguia vir para cá. Até que um dia, passando aqui em frente, né, eu falei, vou dar uma olhadinha ali, quem sabe, né? Foi aí que eu vi uma plaquinha assim, aluga na sala. Eu falei, putz, aluga. Parei para ver, mas na realidade sem intenção, na verdade, né? Tomar um café ali, quem sabe. E aí tem a placa de aluga, imediatamente a gente ligou para lá.
para ver, né? Falei, putz, o aluguel você tem que botar na ponta do lápis, abrir as planilhas financeiras, ver receita, ver despesa, comporta, não comporta, até onde podemos arriscar. Mas aí, graças a Deus, deu certo, né? E aí a gente veio mais uma vez de mudança, móveis, e desmonta tudo, e monta, a gente mesmo ajudando a montar tudo. Eu entrei aqui no Corporate, na sala aqui do lado. Quando eu entrei tinha um pouco mais de pessoas, né? Acredito que nós éramos em uns 12 por aí. As enfermeiras ficavam todas juntas, né? Na nossa bancada. Outro momento também que me marcou, né? Foi quando eu toquei o sino do primeiro grande cliente que eu fechei. Quando eles ligaram, eles falaram que a gente iria fechar parceria. Pra mim foi muito emocionante. Eu fui bater o sino, eu lembro, eu chorei. Foi um choro de alívio, de emoção também. Foi um choro de superação pra mim. Porque eu acreditava, mas teve alguns momentos ali da negociação de dizer, gente, eu vou botar meu pé no chão porque eu acho que não vai dar. Foi uma superação em todos os sentidos. E aquilo me motivou. Eu já estava conversando com outros clientes maiores, me motivou a focar. Desculpa se se deu, talvez você não esteja focado o suficiente. Então foca, vai atrás, é isso. A gente precisa vender para a empresa crescer, para pagar salário de todo mundo, né? Tanto que tem duas formas de vender. Tem as pessoas que vendem, no caso nosso, e quem faz a venda acontecer, né? Que eu sempre falo pro pessoal, a gente só vende porque vocês entregam e vocês são competentes, né? Por isso a gente vende. Então eu tenho esse senso eu tenho essa responsabilidade, eu sei que todo o esforço, o meu esforço, ele não vai só ser uma comissão, um salário para mim, mas é benefício para todo mundo que está aqui. A gente não está mais no contato direto, no cuidado direto com o paciente, mas algo que a gente sempre tem aqui em mente é que tudo que a gente faz aqui na gestão tem uma pessoa lá na ponta que depende disso. Então, o nosso comprometimento é com essas pessoas, né? Que são os clientes dos nossos clientes, as pessoas. Quando a gente está fazendo um parecer, ou até mesmo quando eu estou falando de um serviço nosso, eu tenho em mente que a nossa equipe vai entregar o melhor, a excelência, mas sempre para pessoas. E algo que eu acho que até mais recente marcou também é a gente ser reconhecido como a gente tem sido. Nós participamos, na realidade nós não participamos, nós somos escolhidos, selecionados para um programa muito bacana da Endeavor, né, que é uma instituição que fez uma seleção das empresas que mais crescem e se destacam no segmento de saúde. Nós fomos selecionados para isso, né? Então isso me marcou muito, mas não pelo aspecto pessoal, né, de você saber que tem um time ali contigo que também acredita, né, nesse sonho, que fez parte, né, desse processo. É uma honra, sabe? É um prazer você, fala, caramba, a gente estava lá atrás e agora estamos aqui participando de um programa como esse daqui, conversando com empresários de empresas de referência, de startups daqui do Brasil, do exterior, e falando o nosso nome lá, nossa logo lá estampada. Então quando a gente olha para trás e vê aquilo, isso marca bastante, né? Então principalmente aqueles que estão com a gente aí, acreditando nos mesmos valores, né? Como eu escutava muito lá na Marinha, né? Não tem tempo ruim, né? O mar mais revoltoso é o que faz um bom marinheiro. E quando a gente vê os bons marinheiros ali com a gente, isso é de orgulho tremendo, né? Em relação à empresa, eu sempre tive muita preocupação com o nosso papel social, né? Então, assusta um pouco. Quanto mais colaboradores a gente tem, assusta. Não assustar de uma forma ruim, né? Mas a gente vê que a gente tem pessoas com as suas famílias aqui dentro e que trabalham e usam o resultado do trabalho, a remuneração deles para a sua vida. Então a nossa responsabilidade aumenta muito. E isso é a nossa essência, né? Fazer tudo muito correto, né? Trabalhar da forma correta. Isso começou pela OPME. A briga minha com a OPME era para fazer o correto. Então a empresa não tem como fazer o correto. A gente nunca deixou de cuidar e de se preocupar com as pessoas. Eu vejo que realmente a Andréa, ela replicou em toda a equipe dela
a busca pelo conhecimento, estudar, acompanhar, detalhar, ser crítico, né? Então isso certamente é um legado do André. Então eu fico muito feliz, e mais do que isso, não só a pessoa que está trabalhando aqui, eu ver aquele que está crescendo, que entrou aqui com um monte de dúvidas, já virou um avião. Então isso para mim ainda é mais gratificante, que eu falo, tá aí, é aquele profissional. E vou te falar, a gestão também, ela forma profissionais, porque é uma empresa que forma. E fica todo mundo de olho aqui na gente, porque sabe que daqui vão sair sempre os melhores profissionais, são muito bons profissionais aqui. Hoje a gente tem feito aí um conjunto de atividades, né? A gente fornece várias soluções maravilhosas, assim, que produzem impactos grandes na área de saúde, né? Algo, eu digo que é até mais amplo do que a OPME, né? A gente faz trabalhos hoje de resolver as divergências assistenciais, a gente tem os nossos médicos parceiros, tem hoje mais de 150, 200 médicos parceiros, então a gente analisa com segunda opinião. Então tem uma pessoa que precisa de uma segunda opinião de um médico especialista, a gente tem lá essa solução, então a gente faz um trabalho mais abrangente. E o que a gente imagina, o que vai ser pela frente, eu diria que eu não sei. Eu não sei no sentido de num futuro de talvez médio e longo prazo, a gente não sabe. Assim, importante é a gente ter um norte, né? Saber para que direção a gente quer seguir, ter aquela base de valores estabelecidos. E enxergar só o próximo passo. Eu vejo que já está na hora mesmo da gente mostrar para o mercado que a gente está além do OPME, né? Que isso tá mais do que o momento, né? A gente precisa com isso trazer mais serviços, né, de acordo com as demandas das operadoras, né? Quer dizer, nem tanto trazer, mas aprimorar ainda mais. A ideia também é ter pessoas capacitadas cada vez mais, então eu vejo que eu quero que a empresa cada vez mais não dependa mais de mim. Tipo, eu estando na empresa ou não estando na empresa, ela vai continuar andando da mesma forma. E algo que também tem ficado muito presente é que se você faz uma coisa ali sozinho, ou seja, uma dupla, um parceiro, enfim, 3, 4 pessoas, você tem um limite de fazer, de construir algo. Precisa trazer mais gente. Então, eu acho que uma das coisas que fez com que nós tivéssemos essa evolução foi justamente nós trazermos aí mais gente, né, alinhadas para podermos fazer esse movimento. Né? Talvez buscar novos públicos, né? A gente tem vários possíveis clientes para explorar com a expertise que a gente tem, como indústrias, hospitais. Acho que a gente tem muito para explorar no sentido de levar um serviço de qualidade dentro de uma tecnologia. Então eu vejo que a gente tem tanta coisa pela frente, mas o mais importante é que a gente tenha assim, o time todo de pessoas capacitadas e que a empresa realmente ela ande tanto sem mim quanto o Rodrigo, com gestores, e que a gente realmente consiga aí dividir e ficar mais estratégico. A gente acredita muito naquele ditado, né? O melhor está por vir.